Alô você, meu vestibulando, minha vestibulanda, meu guerreiro, minha guerreira, seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo a mais uma revisão para o FGD daqui do Évora, Colégio e Cursos. Eu sou o Prof. Léo Nunes, de Geografia daqui do colégio, e hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre a prova, que para Geografia ela é um pouco psicodélica às vezes, não fica exatamente muito claro do que vai acontecer, e vamos resolver algumas questões de 3 provas diferentes, beleza? Todas as questões estão aqui, já explico sobre elas. As provas você encontra no site do Évora, vai estar aqui embaixo na descrição, vai estar o link, lá você encontra todas as provas, todos os gabarito, você encontra tudo, aí você consegue ir se guiando por lá, beleza? Sem mais delongas, o que a gente encontra na prova de Geografia da UFGD? Que pergunta embaçada, porque é o seguinte... Acompanha aqui. Geografia você sabe muito bem, né? Você estuda e vê de tudo, né? Aí você vê sobre globalização, aí você vê sobre geopolítica, aí depois tá vendo sobre mapa, aí tá vendo sobre satélite, aí tá vendo sobre leis ambientais, aí tá vendo sobre conflito no campo. Então é uma disciplina muito plural, né? Muito interdisciplinar, às vezes flerta ali com a biologia, aí depois parece aula de história. Fazer o quê, né? Isso faz com que a prova da UFGD ela não tenha exatamente um padrão muito claro de conteúdos que caiam sempre. Na verdade até tem, mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que ela tem um quê de imprevisível. Tem os conteúdos que mais caem, que eu já vou comentar, mas às vezes tem conteúdos que caíram uma vez para nunca mais aparecer. Tem conteúdos extremamente improváveis que caem uma vez, sei lá, em 2015, outra vez em 2020. Então, ela é um pouquinho imprevisível em alguns sentidos. Ano passado, para você ter uma noção, na verdade a prova foi em 2023, né? Mas a última prova deles, a gente teve tivemos 5 questões, cada questão tratando de um conteúdo absolutamente diferente do outro. Então, a gente teve uma questão falando sobre Revolução Verde, a gente teve uma questão falando sobre crises climáticas, mais precisamente da parte dos acordos, mais especificamente sobre o Acordo de Paris. A gente teve uma questão sobre fontes de energia, renovável, não renovável, polui, não polui, energia nuclear, energia solar, biomassa, não sei o quê. A gente teve uma questão sobre biomas, que aí também entrou um pouco em cartografia, porque era uma questão que a gente vai resolver aqui hoje. Com o mapa do Brasil, com os biomas, sem a divisão dos estados, você tinha que falar quais biomas estavam presentes no Mato Grosso do Sul. Então era meio cartografia, meio bioma. E uma questão sobre BRICS, muitíssimo específica. Ela perguntava sobre o NBD, que é o Novo Banco do Desenvolvimento. É um banco que os BRICS criaram. Professor, o que é BRICS? Não sei. Aparentes aqui. BRICS é o nome que a gente dá para um conjunto de países, foi teorizado no início dos anos 2000, que seriam os países que representariam as bases da economia global, talvez novas potências emergentes, novos líderes na economia mundial. E aí leva esse nome BRICS, porque é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ah, mas é S, é porque foi em inglês, né? E aí é South Africa, por isso S. Senão seria BRICA, né? BRICA fica meio esquisitão, né? Ah, os países do BRICA, não sou legal. E aí esses países aqui, que formam esse conjunto, eles têm um banco que é o NBD, Novo Banco do Desenvolvimento. E aí a questão trazia um texto explicando o que é o Novo Banco do Desenvolvimento. O Novo Banco do Desenvolvimento, criado para financiar obras de infraestrutura em países emergentes, recebeu não sei quantos milhões, e Aí perguntava, esse banco é vinculado ao quê? Aí te dava um monte de alternativas, de acordos, de blocos, e aí ou você sabe que é dos BRICS ou não sabe. Aí tinha lá, pertence ao ALCA, pertence à União Europeia, pertence ao OTAN, pertence ao Banco Mundial... Não lembro exatamente as alternativas, mas no meio delas tinha lá uma alternativa sobre BRICS. Então você vê que é uma prova que cobra de tudo um pouquinho. Ah, professor, em 2022 foi mais ou menos a mesma coisa. Em 2022 tem uma questão sobre conflitos em terras indígenas. Inclusive assistam a revisão de história do Henry, que ele vai falar bastante sobre isso, que é um tema muito mais recorrente em história do que em geografia. Também teve questão sobre problema ambiental, teve uma questão sobre uma tempestade de areia, que se você mora em Campo Grande e estava em Campo Grande em 2021, você sabe do que eu estou falando. Enfim, sempre são temas um pouco diferentes. Mas aí se você pegar de 2019 até 2023, 3 temas aparecem sempre. Às vezes uma questão, às vezes 2, às vezes não aparece em uma prova, mas aparece 2 questões na outra, que são o quê? Qualquer coisa relacionada a bioma
ou a domínio morfoclimático, beleza? Bioma é um pouco mais da biologia, domínio morfoclimático é mais da geografia, que se preocupa mais com coisa de relevo, e por aí. Geralmente são questões assim de localização ou de algumas coisas de característica. Problemas ambientais, e aí vem de tudo. Tem essa tempestade de areia, tem questão sobre queimada, tem questão sobre desmatamento, tem questão sobre erosão. Então, são problemas ambientais, são diversos. Mas, 2019 para cá, a gente não teve, por exemplo, questões de problemas ambientais urbanos, tipo chuva ácida, inversão térmica, ilha de calor. Essas paradas, finalmente, a gente estuda que estão relacionadas à urbanização. São mais coisas grandes. Aquecimento global, desmatamento, queimadas na Amazônia. Beleza? E sobre demografia. Demografia são os estudos de população. Então tem questão sobre pirâmide etária, questão sobre transição demográfica, que está aqui à minha esquerda. Questão sobre analisar tabelas de densidade populacional dos estados, relacionar com a economia. Então, apesar de ser uma prova que você pode esperar de tudo um pouco, se você está sem tempo, tá moscando, não deu muito certo, esses 3 aqui costumam aparecer um pouco mais, beleza? Pelo menos uma questão em cada ano de algum deles, no mínimo vai ter, ou mais de um, ou até 2 questões de um. Na prova de 2019 teve 2 questões de demografia, beleza? Sigamos então para algumas resoluções. Vou tomar uma aguinha aqui porque, como você sabe, né, bioma de cerrado tem umidade do ar baixíssima. E se você não se hidratar, você vai morrer! Olha só. Da prova de 2023, a gente vai fazer as questões de número 21, 22 e 25. Não dá pra gente fazer todas, e também eu peguei aquelas que estão dentro de temas que tendem a ser um pouco mais cobrados, beleza? Pois bem, sigamos. Prova de 2023, questão de número 21, vai ser uma questão sobre Revolução Verde. E aí deixa eu pegar a nossa questão aqui, você consegue ela aí no site do Évora, também aqui embaixo. Questão de número 21 da prova de 2023. Acompanha aqui, ó. Traz um texto que é o seguinte: entre as décadas de 1960 e 1970, houve um processo de transformação na agricultura em escala global que aconteceu por meio do desenvolvimento e da incorporação de um pacote tecnológico, novos meios tecnológicos, na produção, que alterou completamente a forma de produzir no campo. Rapaz, se você gosta da geografia, lendo você já sabe qual vai ser a pergunta e você já sabe qual vai ser a resposta. Falou que entre 1960 e 1970 existiu um conjunto de tecnologias que vem para modificar a produção no campo. A gente está falando especificamente de Revolução Verde. E ele te pergunta, o texto se refere a uma transformação na forma de produção no campo que ficou conhecido como Revolução Tecnológica? Não, muito genérico, né? Revolução Industrial é uma revolução importante, mas a Revolução Industrial não é principalmente no campo, ela é um pouco mais urbana. Agricultura tradicional é um método de cultivo e tradicional com desenvolvimento tecnológico não combina, né? Não casa os 2 termos. Agricultura ambiental, nunca nem vi isso aqui. E a alternativa é Revolução Verde. Revolução Verde vai ser, portanto, o conjunto de tecnologias que vão sendo desenvolvidas para aprimorar a produção no campo. Entre elas, agrotóxicos ou defensivos agrícolas, leva o nome, é a mesma coisa, mas defensivo agrícola é um nome um pouco mais comercial, né? Agrotóxico é um nome mais popular. Sementes transgênicas, que é você selecionar os genes de sementes que são mais vantajosas para você e replicar elas. Meu Deus, eu planto, sei lá, café num clima que é muito seco e está dando errado. Se você conseguir selecionar o gene de um café que é mais resistente à seca, você consegue fazer um café melhor. Flagrou? Entre isso também é a utilização de maquinários mais... Sabe aquelas colheitadeiras lá que passa nas propagandas? Que vai andando sozinha, não tem ninguém pilotando, e ela mesmo já vai passando e já vai coletando e já vai ensacando. Se bobear, ela mesmo já vende, depois faz um café e ainda passa a mão na sua cabeça para você dormir depois. Então todas essas tecnologias melhoram a produção no campo e a gente chama esse conjunto inteiro de Revolução Verde. Fechou? Fechou. Maravilha. Questão de número 22 da prova de 2023. Isso aqui é da hora, hein? Vamos lá. Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que ocorre em função do aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Maneiro, quem nasceu 2000 para cá, aquecimento global você escuta todo dia. Em 12 de dezembro de 2015, durante a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21, rola todo ano, foi firmado o Acordo de Paris. No que se refere a esse acordo, essa não é a alternativa correta. Gente, dentro da geografia tem
uma porrada de acordos, né? De acordos e tratados. E aí tem o tratado não sei o que de armas atômicas, tratado não sei o que de transporte de material biológico, tratado não sei o que de utilização de arma química, tratado... Dentro da área de aquecimento global, de que se refere a mudanças climáticas, a camada de ozônio, tem 4 aqui que são mais importantes. Eles são muito parecidos, você pode até achar que são redundantes, mas a real é que eles têm objetivos diferentes, mas eles passam por soluções comuns, beleza? Então vamos ver aqui, ele está perguntando o Acordo de Paris, a gente já vai chegar lá. O Acordo de Madrid é um acordo que ele é feito para barrar, para coibir exploração de petróleo na Antártida, beleza? O que tem a ver com o aquecimento global? Bom, a gente sabe que a Antártida é importante para a conservação da temperatura no planeta e que conforme a demanda energética vai aumentando, é comum que se busque energia em outras fontes e talvez um dia busque-se petróleo na Antártida. E aí existe esse acordo que ainda impede isso de acontecer. E aí tem o protocolo de Kyoto. A ideia dele é reduzir o CO2 e outros gases que colaboram com o aquecimento global. Beleza? Não confunde. Madrid, exploração... É o mais diferente de Madrid, né? Madrid, exploração de petróleo na Antártida, não pode. Kyoto, reduzir o CO2 e os gases que colaboram com o efeito estufa. E aí tem as metas, né? Em tanto por cento até 2000 e tanto. E por aí vai. O Acordo de Montreal, ele é de preservar a camada de ozônio. E ele é muito parecido com o Acordo de Kyoto, beleza? Mas veja só, um é reduzir os gases que colaboram com o aquecimento global, o outro é buscar medidas para preservar a camada de ozônio. Que medidas podem ser essas? Pode ser reduzir os gases que colaboram com o aquecimento global. Sacou? Então tem gases que você vai utilizar que eles vão destruir mais a camada de ozônio. O Acordo de Montreal, ele vai buscar reduzir a utilização desses gases. Tudo bem até aqui? Percebam, um é reduzir, outro é preservar. O Acordo de Paris, que é o que nos interessa agora, ele foi feito para combater o aumento da temperatura no planeta. Então perceba, aqui é primeiro reduzir gases de efeito estufa, depois preservar a camada de ozônio. Aqui, no Acordo de Paris, os caras assim, galera, já era, já tá aquecendo o bagulho, vai aquecer mesmo, não tem o que fazer. O que a gente pode fazer? Impedir que aqueça muito. Daí tem as metas. Assim, nossa, já que tá aquecendo, já que desandou tudo, então vamos fazer com que aqueça o mínimo possível. Como que vai fazer para aquecer o mínimo possível? E passa por esses outros aqui, inclusive de Kyoto. Beleza? Então você vê que apesar de eles serem diferentes, eles estão de certa forma interligados. Ele quer saber do Acordo de Paris. Vamos lá, alternativa A. Os países signatários assumiram o compromisso de reverter o aquecimento global? Não é reverter o aquecimento global, até porque aquecimento global é um processo que ocorre de forma natural. O problema é que a gente já extrapolou o nível natural dele, a gente acelerou ele muito mais do que deveria ser. Beleza? Então não é exatamente reverter. Aí fala aqui, equivalente à temperatura verificada no século XVII. Século XVII que os caras nem mediam a temperatura. B. Os países signatários comprometeram a agir para manter o nível de temperatura mundial bem abaixo dos 2 graus em relação aos níveis pré-industriais, e envidar esforços para limitar o aumento a 1,5. Isso aqui é o que mais tem a ver, né? Você vê, tem a ideia de você já assumiu que está aquecendo, mas impedir que aqueça muito e manter um nível um pouco mais adequado. Então a B tá muito legal. Você já sabe que é a alternativa B, porque você já olhou aqui, eu já deixei, né? Mas vamos ver as outras porque estão erradas? C. A COP21 concluiu que os grandes responsáveis pelo aquecimento global são os países africanos. Me diz como que os países que têm justamente o menor desenvolvimento industrial vão ser os responsáveis pelas mudanças climáticas. Não tem como, né? D. Durante o seu governo, o presidente Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Isso de fato aconteceu. Tal posição foi mantida por Joe Biden, que o sucedeu. Isso não aconteceu. Em fevereiro de 2021, os Estados Unidos voltou para o Acordo de Paris. Beleza? Então, essa D aqui já está errada. E os participantes da COP21 concluíram que não há dados suficientes para se afirmar que o planeta passa por um processo de aquecimento global. O negócio é justamente sobre reconhecer que o planeta está aquecendo e que a gente tem que desacelerar esse aquecimento. Então a E também não pode ser a alternativa B, portanto. Tranquilo aqui os acordos. Recomendo que você anote esses aqui. Eles são parecidos, mas tem aí suas diferenças.
questão de número 25 da prova de 2023. Essa aqui é uma questão sobre biomas. A questão é muito simples. Ele traz um mapa mais ou menos parecido com esse aqui. Só mais ou menos, tá? Com os biomas do Brasil, e aí fala aqui: biomas são agrupamentos de vegetação onde constam características próximas ou similares. No Brasil, conforme visualizado no mapa, há os seguintes biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Campos ou Pampa. Maravilha. Considerando a localização geográfica do estado do Mato Grosso do Sul, assinale a alternativa correta que apresenta os biomas que esse estado abrange. E aí você olha para o mapa e você vê que não tem a divisão dos estados. Ele não te diz onde é que está o Mato Grosso do Sul. E aí, às vezes pode ser um problema. Se você é daqui, você já sabe onde é que é. Ou pelo menos deveria saber. Consegue olhar ali, pá, fica num lugar mais ou menos... Socorro. Ficaria ali num espaço mais ou menos aqui, assim. Você tem uma noção que seria isso, e aqui você já pegou que tem Pantanal, tem Cerrado e Mata Atlântica. Mas se você não é daqui, se você vai vir de fora para fazer a prova, dá uma olhadinha nisso antes de vir. Saiba onde é que está o estado. Ai, professor, mas é óbvio, não sei o que. Gente, não é tão óbvio assim, beleza? Não é tão óbvio assim. Quem não é de um lugar não conhece muita coisa sobre ele, não. Mesmo se você não é daqui, você não vai conhecer muita coisa daqui, mas você pode estudar sobre isso. E aí, quais biomas a gente tem aqui dentro do estado do Mato Grosso do Sul? Amazônia, Cerrado e Pantanal? Pensa, só Cerrado e Pantanal. Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica? Perfeito, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Um pouquinho mais de Cerrado e Pantanal do que de Mata Atlântica, mas a gente tem. E eu vou só fazer um adendo aqui. Se você é daqui do Mato Grosso do Sul, ou se você é de fora, e vai fazer os vestibulares regionais daqui, o FGD, o FMS e o EMS, e tá enroscado com os assuntos de geografia regional, você não tem mais esse problema, beleza? Porque o Évora vai estar oferecendo, e fique de olho que vai ter novidades sobre isso em breve, um curso online de geografia regional, beleza? Com quem? Esse que vos fala. Ah, mas geografia eu tô de boa, meu negócio é história. Beleza, também vai ter o curso de história regional. Ah, mas geografia e história eu tô de boa, o meu negócio mesmo são as obras literárias que não tem tempo de ler. Já tem, inclusive também, já está disponível o curso de obras literárias. Mas se o negócio de geografia quer saber características de Cerrado, características de Pantanal, processos históricos importantes para a formação do Estado, características econômicas do Estado, e mais uma aula que não tem nada a ver com regional, mas que cai bastante na UFMS, que é sobre geotecnologias. Beleza? Procura o pessoal do Évora que já tem novidade para você. Fechamos essa questão aqui, questão de número 25. Vamos para prova de 2022, uma questãozinha dela, beleza? Sobre demografia. Eu falei que é um tema que aparece, eu selecionei essa aqui. A questão de número 22, ela traz um texto e traz um gráfico muito louco, que é um gráfico de estimativa do crescimento populacional de diferentes regiões do mundo. E aí, já te adianto assim, para você ler esse gráfico, você não olha só as linhas pontilhadas que vai ter nele. Você vai ver que cada linha está acompanhada, como se fosse assim, tipo, ó, tem a linha aqui, tá. Cada linha está acompanhada de uma área pintada também. Olhe por essa área, que essa área representa mais fielmente a projeção. É tipo assim, a linha, ó, vai chegar aqui, mas pode ser que chegue até lá. Sacou? Texto. O fator demográfico é fundamental para a explicação das grandes transformações ocorridas na sociedade. De acordo com o relatório de perspectiva para a população mundial, publicado pela ONU em 2019, estima-se que em 2050 a população mundial chega a 9,7 bilhões de pessoas, em comparação com 2019. Quase 10 bilhões de pessoas e nenhuma me chama para almoçar. E seguidas as tendências atuais, os países que se encontram no centro da economia capitalista apresentam acentuada queda na natalidade em comparação com as nações em desenvolvimento. Vou traduzir. Entendi nada, professor. O que ele está falando aqui é uma parte do conteúdo referente à demografia chamado transição demográfica, que é esse negócio aqui, transição demográfica. A ideia é simples, olha só. A ideia é que todo país vai ter momentos em que a população vai crescer devagar e depois as condições econômicas e socioeconômicas dessa população vão melhorar e a população vai crescer mais rápido. E aí vai continuar melhor e vai chegar um ponto que a população vai crescer mais devagar, podendo chegar a um ponto em que até diminui. Por exemplo, a população do Japão
Na prática, já diminui, beleza? Isso está relacionado, por exemplo, com aumento da expectativa de vida. Isso está relacionado com queda na mortalidade. Então, pô, você pega um país pré-industrial, sei lá, a pessoa tinha 10 filhos, 5, 6 e arrastar para cima antes de chegar numa idade produtiva, no sentido capitalista da palavra, né? Então, ao mesmo tempo, nas sociedades pré-industriais ou começando ainda a industrialização, elas têm uma natalidade muito alta. Aqui, em verdinho a natalidade, tá? Elas têm uma natalidade muito alta, mas também tem uma mortalidade muito alta. Mas ainda nasce mais gente do que morre. Se nasce mais gente do que morre, a população cresce, mas ela cresce num ritmo devagar. Se a sociedade se desenvolve, evolui e a medicina avança, se as condições de nutrição da galera são mais desenvolvidas, se o pessoal tem mais acesso a saneamento básico, ou seja, se fatores que contribuem com a queda da natalidade, com a queda da mortalidade, começam a aparecer, ou seja, fica mais difícil de você morrer, porque você tem médico, você tem hospital, você tem saneamento, você tem comida, você tem assistência, você tem tudo, tem não sei o quê. Se fica mais difícil de você morrer, aí continua nascendo muita gente, porém morre menos. E você já entendeu que rolou um desequilíbrio aqui. Se está nascendo muita gente e não está morrendo ninguém, então a população está crescendo muito rápido. Essa diferença entre quem nasce e quem morre, a gente chama de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ele mostra o crescimento populacional real. Se você quer ver se a população de um lugar cresceu, você não tem que ver só quantas pessoas nasceram, tem que ver quantos nasceram e quantos morreram. Sacou? Isso é crescimento vegetativo. Então, no segundo momento, a gente tem nascendo muita gente e morrendo menos. E é nesse momento aqui que a população mais cresce, nesse espaço aqui, ó. É o momento que a população mais cresce. Professor, o que tem a ver com a questão? Calma. Num terceiro momento, continuam morrendo poucas pessoas, mas agora nascem poucas também. Ainda nasce mais do que morre. Então a população volta a crescer num ritmo mais lento. Professor, por que as pessoas começam a nascer menos? Porque o estilo de vida urbano que a gente leva, ele dificulta a manutenção de famílias grandes. Eu duvido, duvido não, mas dificilmente o sonho da sua vida é ser pai ou ser mãe o mais rápido possível. Na geração dos nossos pais, dos nossos avós, talvez isso fosse mais comum. A galera, quanto antes estivesse tendo filho, muitas vezes melhor. Você ter uma família era uma questão de um projeto. Hoje os nossos projetos são diferentes. Se você está assistindo isso aqui, o seu projeto deve ser entrar no ensino superior. Pode ser que talvez você já tenha um filho, pode ser que talvez você já tenha uma filha, mas você está pensando assim, beleza, 1 ou 2, eu não quero ter 5, 6 filhos, eu não quero criar uma família a minha vida, porque isso demanda dinheiro, isso demanda tempo, isso demanda espaço. Hoje demora mais para você conseguir se consolidar numa carreira, e aí a galera entende que você ter um filho é, de certa forma, um sacrifício. Putz, como é que eu vou criar um filho sendo que agora eu tô no meio da faculdade? Aí você sai da faculdade, como é que eu vou criar um filho sendo que agora eu tô entrando no mercado de trabalho? E aí depois, como é que eu vou criar um filho se agora que eu me consolidei? E aí quando você resolve ter filho, você já tá muito velho, você consegue ter 1, 2 filhos. É isso que acontece. Essa questão, ela tá falando sobre esse negócio aqui. Isso aqui a gente chama de fases. Então aqui a gente tem primeira fase, aqui a gente tem segunda fase e aqui a gente tem terceira fase, que letra feia, Jesus me protege. Fechou? Pois bem, vamos para questão então. Falou, e aí ele dá um gráfico mostrando que a população de diferentes lugares do mundo vai aumentar, depois vai diminuir, alguns já estão diminuindo e outros estão crescendo exponencialmente. E aí ele pergunta, a respeito das transformações demográficas em escala global, qual é a alternativa correta? A. O aumento populacional em países subdesenvolvidos exerce uma pressão sobre o meio ambiente e o uso dos recursos naturais. Assim, o aumento populacional em países subdesenvolvidos e desenvolvido também. A questão é que os desenvolvidos, a população já aumentou, agora está crescendo mais devagar ou diminuindo. Nos subdesenvolvidos está aumentando. Maneira. Em comparação com os outros grupos, a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, é que apresenta os maiores desafios nesse sentido, pois poderá ultrapassar a marca de 4 bilhões de pessoas até 2100. E aí você vai no gráfico e você vê que de fato existe a projeção para que a África subsaariana ultrapasse 4 bilhões de habitantes até 2100. Então, essa é a alternativa correta, mas por quê? Não só pelo que está escrito no gráfico. O gráfico, você olha o gráfico e vê se a informação bate, né? Mas porque essa primeira parte ele está falando que o crescimento populacional desses países representa riscos ambientais para eles.
Porque conforme o país vai se desenvolvendo, a demanda por energia, a demanda por recurso, a demanda por alimento, a demanda por espaço, a demanda por não sei o que, vai aumentando e os recursos naturais que suprem essa demanda. Mas você não seja burro, não seja burra. Olha aqui, muito cuidado com os discursos sobre meio ambiente e sobre desenvolvimento. Porque aí você olha, por exemplo, beleza, tem todos esses acordos aqui que a gente falou, e aí a galera da COP, lá da ONU, que discute as partes climáticas, se reúne e fala assim, o mundo tem que reduzir em até 45% as emissões de CO2 até 2040, para que a gente consiga ficar dentro dos acordos do protocolo de Paris. É muito fácil olhar para os países que estão começando a crescer e tacar eles como culpados. Mas assim, se a gente pegar literalmente todos os países subdesenvolvidos do mundo, acho que se juntar eles não dá, por exemplo, Estados Unidos e China, em questão de poluição, em questão de demanda energética. Então quem ainda, e deve continuar assim, quem ainda consome mais energia, quem ainda mais colabora com o aquecimento global, quem ainda mais colabora com problemas ambientais são os países desenvolvidos ou que estão terminando de se desenvolver e que não estão dispostos a botar o pé no freio de jeito nenhum, beleza? Então o problema não é a galera que está começando agora. O problema é a galera que começou lá atrás e já está lá em cima, beleza? Então cuidado para não culpar os de baixo da pirâmide. Claro, tem que ter uma colaboração global para reduzir os efeitos do aquecimento global. Com certeza. Mas a gente não pode exigir, por exemplo, o mesmo esforço do Quênia e dos Estados Unidos. Deu pegar? São totalmente desproporcionais. Última questão da prova de 2021, questão de número 24, uma questão sobre problemas ambientais. Essa questão vai trazer para você dois mapas, um mapa de queimadas e um mapa mostrando como se fosse uma linha de fumaça cobrindo parte do Brasil. E aqui é muito simples, o que ele está querendo falar para você? Conforme queimadas acontecem na Amazônia, infelizmente a fumaça ela não fica somente nos lugares onde eles estão. A fumaça ela fica suspensa no ar e ela pega carona nas massas de ar e vai embora, vai parar em outros lugares. Dependendo de onde você mora, você já viu o fenômeno de ter um monte de fumaça na sua cidade e não tá tendo nenhuma queimada por perto. A fumaça às vezes está vindo de muito longe. No caso, se você mora na região centro-oeste, em 2020, 2021 tivemos muitas queimadas na Amazônia e aí boa parte da fumaça veio parar aqui. Professor, isso tá certo? Tá certíssimo, beleza? Assim como chuva que vem da Amazônia pega uma massa de ar e vem para cá, a fumaça pode pegar a mesma massa de ar, que é a massa equatorial continental, e vir parar aqui da mesma forma. E aí vamos para as alternativas aqui então. Analise as figuras 1 e 2. Tá. Observando as figuras, é correto afirmar que há uma associação direta entre as queimadas na Amazônia Legal e a presença de poluição atmosférica, cujos maiores valores estão na região norte. Legal, né? A poluição começa lá, os maiores valores estão lá. Esse fato demonstra a interdependência clima-floresta e a necessidade latente de preservação do bioma amazônico. Ou seja, clima e floresta estão relacionados e é importante você preservar o bioma amazônico. Acho que disso ninguém não tem como discordar, né? Reafirma a importância da implementação de um modelo de desenvolvimento econômico para além da exportação de commodities. E aí pode ser aqui que ele te pegue. O que é uma commodity? Commodity é um produto homogêneo de valor estratégico que é negociado no mercado internacional que você vende em grande quantidade. Professor, como assim? É um produto que você enche um navio com milhares de toneladas desse negócio. É um negócio super simples de você criar, de você processar e você manda para algum lugar e você faz um monte de coisa com isso. Minério de ferro é commodity? É commodity. Trigo é commodity? É commodity. Café é commodity? É commodity. Soja é commodity? É commodity. O que você quer dizer com produto homogêneo, professor? É que não varia muito de um lugar para o outro. Por exemplo, minério de ferro é minério de ferro. Depende se é do Brasil, se é da Bolívia, se é da Polônia, se é da Croácia, se é de Taiwan. Então, tu faz, ferro é ferro. As diferenças vão ser mínimas. Então, todo mundo consegue comprar um do outro sem se preocupar muito com isso aqui é bom, isso aqui é ruim. As diferenças são muito pequenas. Isso são commodities. O que tem a ver desmatamento com commodity? Tem a ver que essas queimadas que são feitas na Amazônia muitas vezes são para abrir áreas de pastagem ou áreas de plantio. E plantio de quê? Plantio de commodities. Plantio, por exemplo, de soja. Isso acontece também muito no Cerrado, beleza? Cerradão, tá feia a coisa de desmatamento. É uma área ameaçada muito feio, assim. E aí,
quando você queima, portanto, para abrir áreas para criar essas commodities, você tem que pensar num modelo de desenvolvimento econômico que não se baseie nelas, que no momento o principal produto exportado pelo Brasil são as commodities. E aí, se o nosso principal produto são as commodities, e para ter commodity pressupõe que você tem que ter mais áreas agricultáveis, essas áreas agricultáveis vão crescer para onde? Para dentro das florestas. Se você superar esse modelo econômico baseado em commodities, você pode ajudar a reduzir o desmatamento. Por que não vai ter por que desmatar? Porque isso vai ter uma outra atividade econômica. Deu para pegar aqui mais ou menos o Ziriguidum, né? Então, alternativa A. As outras alternativas, elas vão trazer o texto muito parecido, só que elas vão trocar uma coisinha ou outra. Beleza? Então fala aqui, ó. Na B, lá no final fala, reafirma a importância do modelo econômico baseado na exportação de commodities. Não é para reafirmar a importância, é para você pensar a superação. Ele fala aqui que os maiores valores estão no centro-oeste. Na C, mesma coisa no final, ó, reafirma a importância do modelo econômico baseado nas commodities. Então todas as outras alternativas vão pegar algumas dessas coisas que estão na A, vai pegar quase um Ctrl+C, Ctrl+V, trocar uma palavra ou outra de forma a deixar incorreto. Vai estar mais forte na região errada, vai ser a importância econômica errada, vai ser a consequência errada. Aqui a gente tem, portanto, a alternativa A de Amazônia. Olha só, fechamos aqui, portanto. Logo mais teremos mais revisões do FMS e o EMS comigo mesmo aqui, Prof. Léo Nunes. Compartilha isso aqui, esse vídeo com quem vai fazer a prova, com quem você acha que pode se interessar. E se você tem interesse nos vestibulares regionais daqui do Mato Grosso do Sul, o FMS, o EMS, o FGD, ou conhece alguém que tem interesse e tem dificuldade com a parte de geografia, quer saber como é a questão natural daqui, quer saber questões econômicas, questão de formação de estado, municípios que são importantes para você compreender, a questão do desenvolvimento logístico daqui, é comigo mesmo, beleza? Vai ter o curso de Geografia Regional, então entre em contato com o pessoal do Évora, que eu vou estar te aguardando, beleza? Aí vai ter as aulas, que vão ser assim gravadas, vai ter material teórico para você estudar, e também vai ter uma trolha assim de exercício que a gente vai resolver juntos, beleza? Muito obrigado, um abraço, um beijo, e até mais, bom sucesso na sua prova!